Olá, amigos! Ao som de System of a Down. Tudo certinho com vocês? Gosto bastante, hein? Maravilha, tudo certinho. Vamos começar agradecendo a Deus mais uma vez por você estar aí assistindo, né? Por eu poder estar aqui gravando, beleza? O vídeo de hoje, alguns assuntos aí, todos voltados para manutenção. É um assunto que deixa alguns muito ricos, outros muito pobres e, acima de tudo, coloca na internet palavras e termos e terminologias que não existem, tá bom? Definitivamente não existem. Não, nada a ver, irmão. Vamos lá. O vídeo de hoje a gente vai falar sobre Kinko Downtown, tá? Então, assim, eu toco aqui durante muito tempo, fez parte aqui do canal, né? Eu gosto bastante da motoca, na verdade, assim, eu gosto de praticamente todo tipo de scooter, tá? Então, assim, porque eu enxergo na motoca o que eu poderia fazer com ela e não simplesmente colocar ela na minha vida, ok? Porque senão, aí você acaba arrumando uma frustração, sei lá, uma Burgman 650 para você rodar o dia a dia, que é o meu dia a dia hoje, né? A Burgman 650 é um scooter incrível, né? No meu ponto de vista, na minha ótica, ok? Mas tem dias, por exemplo, eu rodo praticamente 300 km. A minha situação financeira, o meu momento da vida, né? E a utilização da motoca. Então, assim, eu vou acabar criando um trauma, porque eu vou me enfiar em dívida para poder pagar a manutenção dela, né? Além do consumo de combustível, ok? Como também, né, se eu moro numa zona rural, eu comprar uma PCX ou uma Animax, né? Eu com 2 hernias de disco, né? Então, assim, eu vou criar um problema, porque eu vou passar a ter que fazer fisioterapia e gastar dinheiro com remédio, né? Então, assim, tudo é o uso, tá bom? Bota a cabra pra derrar. De qualquer maneira, eu vou começar o vídeo mostrando aqui para vocês que não conhecem, né? Para quem já conhece, ok. Tá? Isso aqui é um retificador, tá? De Kinko Downtown. Essa é uma peça original que apresenta um problema, tá? Como eu disse num vídeo anterior ou no vídeo passado, não me lembro, tá? Qual foi o vídeo aí. É o tipo de pane que costuma dar mais em tempos frios, ok? Então, assim, quando a temperatura baixa mais que o normal, a gente acaba tendo que saturar a parte elétrica da motoca, tá? Seja ela qual for. Algumas sentem mais, outras sentem menos, ok? Mas o que a gente ouve na internet muito é um termo que, na minha ótica, de novo, na minha ótica está errado, tá? Qual é o termo errado? Defeito crônico, ok? Defeito crônico para mim, essa motoca deu defeito, ela é a primeira Downtown 1718, ok? Ou seja, ela tem praticamente 6 anos, tá? Do tempo em que foi montada, para vir para o Brasil, ok? Então, assim, 6 anos depois, apresentou um problema com uma motoca com um pouco mais de 20 mil quilômetros rodados, tá bom? E para morrer basta estar vivo, né? A gente tem esse ditado para a vida e serve também para motoca. Parte elétrica, às vezes não manda sinal. E o pior de tudo, parte elétrica é possível de ser intermitente, tá? O famoso mau contato pode sim gerar uma intermitência na motoca, tá? E aí, a hora que você chega no mecânico, o defeito some, aí volta de novo, aí vai de novo, aí você fica naquela papagaiada toda, né? Sem saber se de fato aonde está o defeito. A gente nem pode culpar o mecânico às vezes por isso, que é difícil encontrar mau contato, tá? Enfim, esse cara leva muitas vezes com ele, ou vem dele, né? O estator, tá? O estator é o coração elétrico da motoca. É o cara que transfere da parte mecânica a energia que vai mover a motoca, tá? Então, assim, o estator pode apresentar falha por diversos problemas, tá? Ele é um campo magnético, como se fosse uma bobina, tá? Qualquer coisa que cair nesse campo magnético é capaz de fazer essa bobina entrar em curto e aí acabar promovendo isso, tá? Outra coisa, normalmente essa é uma peça que na rede Kinko não tem disponível, tá? Existem peças muito baratas, inclusive na China, tá? Que aí é uma questão de arriscar. Quando você determina, né, que vai comprar uma peça na China, entenda, essa peça muito provavelmente foi montada lá, tá? Por que ela durou menos? Por conta da nossa realidade, tá? Então, assim, eu uso peça de uma fábrica que chama Vortec. Não ganho nada para falar dos caras, ok? Mas é uma peça que... Qual é a diferença de uma peça chinesa? Quando isso apresenta um problema, alguém que é especialista na área abre essa peça e descobre onde rolou a fadiga. Qual foi o problema disso aqui? E ele vai lá e reforça esse problema. Por isso que é importante pegar uma peça de uma empresa brasileira
que eu acredito que tenha feito esse procedimento. Tá? Eu coloquei em diversas downtowns esse retificador da Vortec e nunca me deu problema, tá? Nunca voltou. Pode ser que o primeiro venha aqui, essa motoca que está saindo daqui agora, pode ser que seja a primeira, tá? Mas até o presente momento não houve falhas nesse retificador, tá? Tem retificador muito barato na China, aí fica a seu encargo. O que eu costumo dizer é o seguinte, não tem almoço de graça, tá? Acredite, se quiser. Então, isso aqui custa alguma coisa em torno de R$ 350 aqui no Brasil. A oficina que vai colocar para você provavelmente vai te cobrar 500, 600, 700 reais no retificador da Vortec, não no original, tá? Aí cabe a você buscar no Mercado Livre, comprar e oferecer a peça para o mecânico que está prestando serviço, tá? É isso que eu fiz aqui. A manutenção seria só uma preventiva, a gente acabou descobrindo um defeito na motoca, com a luz da bateria acesa, com a falência da buzina, tá? A buzina começou a apresentar falhas. A original da Downtown já não é muito boa, começou a apresentar falha. Olha lá, irmão, acende a luz, acende o farol aqui, ó, a luz da bateria acesa. É um indício de que o retificador tá zoado, entendeu? Tá entregando carga a menos do que deveria na bateria ou a mais. Se for a mais, a bateria foi pro saco. Se for a menos, tudo bem. Desliguei o farol agora, beleza? Além da caixa de direção aqui, que também acho que tá comprometida, tá bom? Mas aí eu te falo daqui a pouco. Então assim, os mais sensíveis vão queimando, vão apresentando algum defeito, uma intermitência no painel, N coisas. Como é que você descobre isso? Abrindo e medindo com o multímetro lá, se existe variação, se está carregando a menos ou a mais do que deveria. O retificador está entregando a menos ou a mais do que deveria lá para a sua bateria. Se você esticar esse defeito, você vai perder sim a bateria, tá? Ela pode inchar se o retificador estiver entregando mais do que deveria, tá? Ele pode travar aberto ou fechado, entregando a mais ou a menos. Nesse caso aqui foi a menos, tá? Mas isso pode ocorrer nos dois sentidos, ok? Vale a pena sempre conferir o estator, que foi o caso dessa motoca, tá? Acabei conferindo o estator, ele não estava entregando o que deveria para o retificador, que acabou gerando esse defeito para ele, tá? Não existe defeito crônico, ok? Aqui nesse caso foram 6 anos praticamente, a data da peça, tá? Até ela apresentar um problema independente do KM da motoca, ok? Tem motos que apresentam com 40 mil quilômetros com quem usa com mais frequência, tá? Então, se você é um usuário mais comum de uma Downtown, talvez com 40 mil quilômetros não tem regra. Eu, particularmente, tive diversas aventuras de Downtown e as minhas motos, de fato, as minhas, nunca deram problema de retificador nem estator, tá? Acontece que eu, como um cara que tem um canal que falou de Downtown, me sinto na obrigação de falar com as pessoas sobre os defeitos que eventualmente podem vir a ocorrer, tá? Num passado não tão distante, isso era menos comum, tinha menos Downtown rodando, né? E menos moto com manutenção mal feita, tá? O que eu quero dizer com isso? A minha é a melhor manutenção? Não, eu também erro, ok? O que acontece é que assim, as pessoas compram uma motoca com base no dinheiro que elas têm para gastar e com a expectativa que elas têm, tá? Então assim, eu ia comprar uma ADV 150, agora 160, né? 0 km e tal, a motoca é lançamento e tal, suspensão é melhor, mas aí entendi que eu poderia comprar uma 300 cilindradas com o mesmo dinheiro, uma usadinha, parece estar muito boa e tal. O que acontece? É mais ou menos como você ia comprar um Ford Ka 0 km e no meio do caminho você optou por comprar um Jetta usado, tá? Você vai fazer a mesma coisa com os dois. A diferença é o custo do combustível, custo da manutenção. Não que as peças de uma DV sejam baratas, não é isso, tá? Existe uma grande diferença aí entre o valor de peça diante do valor do veículo 0 km, tá? O que eu quero dizer com isso? Uma Downtown custa 32, 33 mil reais 0 km. É natural que um retificador custe 900 reais, porque a moto custa 32, 33. É relativo ao preço de uma moto zero. Você não consegue adequar o custo da peça ao custo atual da moto usada. O preço da peça é o preço da moto zero, tá? Correia. Nossa, a correia custa um absurdo, custa R$ 1.500, R$ 1.600. Então, você tem dois caminhos. Fazer uma poupança, sabendo que você vai ter que trocar a correia com X km, certo? Ou importar, tá? Sabendo que importar você ainda corre o risco de ser taxado, né? Mas a correia vindo de fora custa
alguma coisa em torno de metade do valor de uma correia zero aqui, Brasil. Qual que é a diferença? Impostos e a pressa, tá? Então, assim, quem comprou, você vai ter que pagar pela pressa, ok? Serve com Downtown, serve com People, serve com Citicon, ok? Serve com todas as scooters de média cilindrada aí, cuja manutenção, às vezes, aparecem pessoas chamando defeitos crônicos, tá? A roda traseira da Citicon, tá? Cara, se você mirar nos buracos, tem defeito crônico. Se você percebeu que existe uma, como é que eu posso dizer, uma fragilidade maior na roda da motoca XYZ, como a da NMAX, por exemplo, né? Minhas NMAX, as que eu tive, 2 amassaram roda. É um defeito crônico? Não. Eu peguei uns bruta-buraco, usava 32 libras na traseira, não me lembro qual era a calibragem, usava isso, o pneu ficava que nem uma pedra, usava o IRC, amassou. Eu não fui pra internet falar que a moto tinha um defeito crônico, que a NMAX tinha um defeito crônico. Não, o defeito crônico estava em mim. Eu precisava me adequar à minha forma de condução na motoca, tá? Não é tão simples assim. Troquei de moto, eu preciso conhecer a motoca que eu estou usando. Ah, mas essa faz barulho quando freia. É a mesma moto? É o mesmo montador? Não. A montadora é outra, a moto é outra. Por que ela tem que ser igual à anterior? Só pelo fato dela ser um scooter, não quer dizer que ela tem que ser igual. Isso serve para os mecânicos também, tá? A galera trata a manutenção de Downtown e de People como manutenção de PCX e de NMAX. Não, faz a mesma coisa, dá certo. Por isso que cada vez eu tenho mais pego Downtown de amigos aqui para poder mexer, porque a manutenção tá cada dia pior. Aparecem uns falando mal de concessionária, mas a concessionária tem um perfil. O cara que tá lá dentro ganha pouco, para o dono de concessionária que ganha um pouco, para a montadora ganhar mais. Que é natural essa escala, ok? O cara espera dar 6 horas da tarde para ele ir embora. O dono da concessionária não investe em curso pro cara, às vezes nem a montadora. O cara tá lá fazendo serviço pelo dinheiro, tá? Então, assim, tá errado? Não sei. Nós é que temos que avaliar o que eu espero de um serviço de revisão numa concessionária. As pessoas reclamam porque às vezes a moto fica para revisão e a concessionária não lava a moto. Mas tá escrito no manual que ele é obrigado a lavar? Quem tem que manter a lavagem é você, certo? Ele não pode devolver a moto mais suja do que ele pegou. Agora, dizer que ele tem que devolver lavado, quer dizer, sabe? Então, assim, deixar um pouco desse preciosismo de lado e desse romantismo quando a gente fala de manutenção, ok? Beleza? Então, bora pro motovlog lá, rodar um pouquinho e falar mais um pouquinho de manutenção aí de motoca. Fiquem com Deus. Valeu! Kinko Downtown aí na área. Beleza? Como vocês viram aí, essa motoca passou por essa situação aí, né? Uma coisa que era uma revisão simples acabou se tornando algo um pouco mais complexo, né? E aqui foi feito freio completo, né? Pastilha dianteira, traseira e a limpeza do sistema, né? Que não basta só tirar uma peça e pôr a outra, isso aí até o próprio dono pode fazer. Mas limpar, né? Direitinho para poder manter a integridade do sistema de freio é também importante, né? Óleo filtro, óleo de transmissão, as lâmpadas de LED aí, como eu já falei, estator, retificador, teste da bateria para saber se estava ok. Enfim, lavei a motoca, né? Não dá pra devolver. Eu sou assim, né? Não existe obrigação, tá? Porque é meu amigo, né? Confiou em mim e tal. Enfim, né? A gente tenta desenvolver aí. Eu faço como se hoje eu compraria essa motoca porque eu fiz como se fosse pra mim, né? Outra coisa que me deixou assim chateado, né? Eu ia testar a caixa de direção, né? Porque eu senti, além da questão da bateria da motoca, que a luz estava acesa e tal, e saber se era só estator, se era retificador, eu falei, pô, né? E comentei com ele, eu falei assim, a caixa de direção tá meio esquisita, pode ser calibragem, pode ser rolamento de roda, pode ser um monte de coisa, mas parece que é caixa de direção, né? Eu nunca dou um diagnóstico
preciso sem antes de fato analisar. E rodando só você pode achar que é, né? Mas não tava bom. E de fato não tá, né? E o que me deixa chateado é que eu vou ter que, né, certinho no celular, vermelho, tá tudo certo. Por conta, né, de limitações financeiras, né, eu vou ter que devolver a motoca pro meu brother sem, nesse caso aqui, né, sem trocar a caixa de direção por conta da grana, né, porque ele já gastou uma grana aqui. E na verdade, além do ponto de estator edificador, como eu já falei no vídeo, eu devo ter falado talvez na edição para vocês, o que eu quero salientar é a questão de caixa de direção de Kinko Downtown, né? Eu vejo algumas pessoas reclamando, né, de ter substituído caixa de direção algumas vezes e não ter obtido êxito, né? A moto fica puxando o tempo todo, ó. Eu não tô fazendo, tá? Ó, ela fica puxando, a frente fica boba, a frente fica assim, tá? Se você quiser entender um diagnóstico um pouquinho aí. Isso estende ao que? A caixa tá um pouquinho presa, tá? Então assim, eu não sei se essa caixa já foi substituída, eu vou perguntar pra ele lá, porque essa moto ele comprou de um brother, né? Não sei se... Mas o que eu sei aqui, que tem um histórico, né, que essa motoca passou numa oficina famosa aí de São Paulo, né, e que nesse ambiente o pessoal tem sempre a mania de trocar óleo de bengala. Não porque tem que trocar, porque vai ficar bom, porque isso, que aquilo. Assim como o retificador e estator, nas minhas Downtown eu nunca mexi, talvez por sorte, não sei dizer. Achei que o cara ia virar pro outro lado. Não sei dizer o porquê, né? Mas assim, o que eu posso dizer é que óleo de bengala eu nunca troquei, né? Já andei na terra e tal. Talvez eu seja menos criterioso, seja menos chato. Eu tenha tido sorte, eu não sei dizer, né? Mas eu falo sobre aquilo que eu vivi, certo? E aí eu vi que muita gente troca, né? E não é uma crítica a quem troca, tá? É apenas constatar uma coisa. Às vezes o mecânico quer te agradar e ele acha que colocar mais óleo do que o padrão. Não, olha, veio 85, veio 115, eu coloquei 140. Enfim, não importam os números, tá? O que importa é a quantidade de óleo que veio, que é um óleo ruim, tá? Via de regra, a maioria das scooters aí tem óleo ruim nas bengalas, tá? Grande, mas assim, grande maioria. Até hoje, só a Burgman 125 eu desmontei e tava ok, tá? Lead, NMAX, PCX, tudo que eu desmontei, as bengalas não tinham a mesma quantidade, o óleo não era nem igual, enfim, tá? Mas eu nunca relatei isso, que nunca foi relevante pra mim, tá? Eu já comprei um scooter sabendo de ação pra vocês aí, pra poder explicar. Aí, a densidade que leva essa suspensão ao limite, tá? Ou seja, se eu transformar o pedaço daqui para baixo mais duro, o pedaço para cima vai sofrer, entende? E aí é onde a caixa de direção fica frágil e estourando toda hora, né? Além de que, assim, vamos ser claros, né? Isso no início é montado com um padrão standard, né? Ou seja, por mais que a gente não machuque a cavidade do rolamento da caixa de direção para poder tirar com a ferramenta certa e tal, não é a mesma coisa, né, de montar do zero na fábrica, entende? Então você começa a substituir, você começa devagarzinho a abrir, né, o mínimo que seja possível, mas a mecânica em décimos, né, centésimos e tal, entende? Tá? Então assim, muito cuidado com o mecânico que quer te agradar, trocar óleo de suspensão toda hora, e eu colocar um pouquinho a mais, vou colocar um 15W, vou colocar não sei o que, vou colocar não sei o que lá. Muito cuidado, tá bom? Existem alguns mecânicos que fazem esse trabalho muito bem feito. Jucabala é um deles, enfim, alguns outros mecânicos aí fazem o trabalho de substituição tanto de óleo quanto troca de caixa de direção, faz um trabalho muito bem feito, né? Mas são poucos, tá? O restante troca porque aprendeu no curso superior de escola do YouTube, tá? Então, muito cuidado, beleza? No mais, a motoca ficou boa, só fiquei chateado por isso, né? Porque eu não tenho como arcar, né? Por mais que seja meu brother, eu não consigo, tá?
arcar com a despesa aí para poder entregar para ele com a caixa de direção trocada e tal. Eu não posso, tá? Eu fiz o que eu pude aqui para deixar a moto ok. A moto tá 90%, só falta a caixa de direção, certo? Pensem nisso, tá? Pensem também na relação de estator e retificador aí, tá? Antes de pensar na questão de como dizem, defeito crônico, tá bom? Não vamos nos tornar nós defeitos crônicos na sociedade, tá? Vamos tornar aí motociclistas conscientes e exigir dos mecânicos o máximo de consciência possível, né? Certo? Quanto melhor, melhor. Beleza? Espero ter de alguma maneira colaborado aí, certo? Fiquem com Deus.